professora Suzane, da Universidade Federal do Rio Grande. Vim aqui para o Polo de Santo Antônio da Patrulha trabalhar com os alunos do curso de Pedagogia. E agora eu vou contextualizar para vocês um pouquinho sobre a medida provisória 746 de 2016, que propõe uma alteração para o ensino médio. Como uma medida provisória, ela já está valendo, já alterou a LDB, porém ela tem 120 dias para ser votada na Câmara e no Senado. Segundo o senador que está fazendo a relatoria da medida provisória, até fevereiro de 2017 ela deverá estar aprovada. A temática da medida provisória tem gerado muitas manifestações contrárias, principalmente dos estudantes secundaristas que têm ocupado as escolas no estado, nos estados e também nos institutos federais. Então é importante a gente entender o conteúdo e o que está gerando todas essas manifestações contrárias com a medida provisória. Ela traz uma proposta de uma reestruturação em todo o ensino médio, em sua oferta, não só na parte curricular, mas também apontando alguns novos direcionamentos para as escolas em termos de reorganização pedagógica. Essas questões, elas já vinham, algumas delas, sendo discutidas no projeto de lei de 2013, que já propunha uma reforma no ensino médio. Porém, o atual Ministério da Educação entendeu que era um momento de acelerar isso por meio de uma medida provisória, que foi apresentada publicamente em 22 de setembro deste ano e que já passou a vigorar. Nos meios de comunicação, a gente tem escutado muito dois aspectos da medida. A retirada de algumas disciplinas, como artes, educação física, filosofia e sociologia, e uma proposta que tem sido denominada do notório saber para atuar no ensino médio. É importante a gente esclarecer que, com relação ao notório saber, realmente a medida provisória propõe que aqueles profissionais que demonstrarem notório saber poderão atuar no ensino médio. Porém, a medida provisória define isso apenas para os profissionais que vão atuar na ênfase de ensino técnico. É claro que isso é uma preocupação para nós, professores e educadores, porque abre um precedente muito grande para todas as demais áreas do conhecimento, ainda mais que nós temos algumas áreas com defasagem de professores para estarem atuando, e além disso, nega algo que a gente vem há muito tempo discutindo, que é a necessidade de conhecimento pedagógico para atuar independente do ensino ser técnico ou não. Isso não significa que um engenheiro, quando for trabalhar no ensino técnico, não tem que ter conhecimentos pedagógicos. Então, trazer a ideia do notório saber, ainda que seja somente para a ênfase do ensino técnico, é algo que é bastante preocupante. Em termos pedagógicos e de proposta curricular, que é o outro eixo que tem sido bastante discutido com relação à medida provisória, o que propõe a medida? Ela coloca apenas como disciplinas obrigatórias nos 3 primeiros anos do ensino médio, português e matemática. E o inglês como uma disciplina obrigatória, mas não nos 3 anos do ensino médio. Isso gerou uma série de discussões e o que o Ministério está argumentando e que está posto no texto da medida provisória? Que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, irá estabelecer quais são os conteúdos do ensino médio. Então, eles argumentam que disciplinas como filosofia, artes, a própria física, química, história, geografia, ela não está posta como uma disciplina obrigatória, mas ela os conteúdos dessas áreas estarão presentes a partir da BNCC. Qual é o problema que a gente vê nisso? Primeiro, que ninguém sabe o que é a BNCC. Toda a discussão que vinha sendo feita para a BNCC, a partir da mudança no Ministério da Educação, foi totalmente desconsiderado, foi questionado o processo que tinha sido desenvolvido anteriormente e praticamente se instaurou uma nova proposta, um novo grupo de trabalho para trabalhar em cima da base. Então, nós não sabemos quais serão esses conteúdos. Além disso, a proposta do novo ensino médio, ela divide a formação em 2 fases. A primeira etapa do ensino médio, ela seria comum,
Então, ela teria o português, a matemática e os conteúdos da BNCC. E a segunda parte do ensino médio, então, nós temos hoje o nosso ensino médio estabelecido 800 horas anuais. Então, das 2.400 horas, 1.200 seria essa parte comum e as outras 1.200 horas estariam vinculadas a 5 ênfases, que são estabelecidas pela medida provisória. Uma ênfase é a ênfase de linguagens, a outra ênfase é a parte de ciências humanas, a terceira ênfase é matemática, a quarta ênfase é ciências naturais e a última ênfase é a formação técnica e profissional. Uma coisa que nos preocupa é que não há garantia que as escolas terão que oferecer as 5 ênfases. Então, as escolas poderão optar por ter apenas uma, ou 2 ou 3 ênfases. Isso não dará ao jovem a opção de escolha, porque ele vai ter que ficar com a ênfase que as escolas que no seu município oferecem. Municípios como nós temos no interior do estado, que tem uma escola de ensino médio, e dificilmente vai ter a oferta das 5 ênfases, até porque para tu conseguir ter algumas dessas ênfases, como as ciências naturais ou a formação técnica profissional, nós temos a exigência de laboratórios, de infraestrutura, o que não é previsto no texto da medida provisória. Então, isso nos coloca que essa questão que tem sido defendida pelo ministro da Educação, de que a possibilidade das ênfases dará autonomia ao jovem, protagonismo ao jovem de escolha, se entende que não é uma verdade, porque nós sabemos que nas redes públicas, principalmente estaduais, em que nós temos uma realidade de sucateamento nas escolas, nós não teremos todas as ênfases disponíveis para os jovens escolherem. Além disso, a medida provisória ela tenta atender um aspecto do Plano Nacional de Educação que diz respeito à escola de tempo integral. Porém, o documento da medida provisória, ele acena que o governo federal vai fazer um fomento por 4 anos para que as escolas estaduais implementem a educação de tempo integral. E nós questionamos, e depois desses 4 anos, como ficarão as escolas de tempo integral? E uma escola de tempo integral, ela tem 7 horas de turno, mas a gente sempre problematiza que não é ensino em tempo integral. É uma escola que precisa ter toda uma estrutura para acolher um jovem, um adolescente, por 7 horas, e que essa escola precisa ter uma atratividade. E que ela deve ter diferentes espaços para possibilitar que esse jovem faça uma formação integral. E isso a gente não consegue perceber no texto da lei como é que vai se efetivar. Nós estamos bastante preocupados com os efeitos que essa medida provisória pode causar se for aprovada pela Câmara e pelo Senado, porque ela aponta para uma mudança para o ingresso das universidades, que é uma mudança que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Ela aponta para um problema muito grave na reorganização das nossas escolas de ensino médio, com essa questão das ênfases, porque algumas áreas poderão sim deixar de ser oferecidas nas escolas por falta de professores ou por falta de infraestrutura das escolas, e isso diminui a possibilidade dos jovens fazerem uma formação nessas áreas. E além disso, é importante a gente pensar que essa proposta, ela tende sim a aumentar as desigualdades sociais. Porque, como o próprio ministro da Educação disse no lançamento da medida provisória, ela é uma legislação extremamente flexível. E a gente sabe que as escolas privadas, elas vão privilegiar uma formação integral para os seus estudantes. Elas não vão abrir mão de ênfase nem de áreas na formação dos estudantes. Enquanto as nossas escolas públicas, na maioria das vezes sucateadas, sem condições de trabalho, vão acabar elegendo algumas áreas para trabalhar e fazendo uma formação para os nossos estudantes de ensino médio que não vai garantir uma formação ampla e integral para os nossos alunos das escolas públicas. Isso talvez seja o mais alarmante na aprovação dessa medida provisória.